E tem muita gente que pediu pra você falar um pouco do acidente dos Mamonas. Foi um acidente que marcou a turma aí, né? Foi um... Para mim esse é um acidente trágico por várias razões. Primeiro porque eu gostava muito da banda, gosto até hoje. Eu ouço Mamonas Assassinas muito, assim. Estavam no auge, né, cara? Uma banda que durou tão pouco tempo, Sim. né? Triste Muito, demais, foi né? Eles eram... Eu ainda acho muito bom o som, gosto muito. Segundo, que eu decolei naquele dia. Era um domingo, eu decolei no domingo, fui para a França naquele dia. Então, eu voei nesse dia. Então, assim, o Brasil ainda estava em trânsito, comovido. A gente saiu numa viagem de trabalho para Paris, eu e o Omar Fontana. A gente estava indo para Airbus nesse dia. Você ficou sabendo só quando chegou lá? Não, aí é um fato pessoal. Eu namorava uma menina que era repórter, ela foi a primeira a chegar lá. Caramba! E aí... Mas lá, você diz na Serra? Na Serra. Na Serra? Caramba! E aí, cara... Que terrível. Então, assim, foi tudo meio pessoal, assim, e ela me ligou aos prantos depois, porque ela subiu, viu tudo aquilo, reportou e tal. Nossa, ela viu os copos, aquela coisa toda. E viu tudo aquilo. Ela chegou antes do resgate. Nossa. Acho que 3, 4 horas da manhã ela estava lá em cima. Estava lá no local. Porque ela era uma repórter, é uma grande repórter até hoje, uma pessoa famosa e tal, mas... E ela conseguiu, junto com o cinegrafista, subir lá às 5 horas da manhã. Ela estava lá. Antes do sol raiar, ela já chegou e viu tudo aquilo. Então, a narrativa dela foi uma coisa muito impressionante. E foi um erro difícil de entender, porque os pilotos tinham uma certa experiência, né? Foi erro de quê? De comunicação ali? Na verdade, foi uma série de erros. O erro principal foi que quando você faz uma arremetida, você tem a carta de arremetida que diz o que você tem que fazer. Altitude, proa, tempo que você vai voar nessa proa, velocidade, qual o procedimento. Chega em tal altitude, chama a torre, papapá, e Guarulhos, né, foi comunicado e deu a instrução, né, curva direita. E aí houve o controlador não foi assertivo em relação a ver o que estava acontecendo, o jato entrou em curva à esquerda e voou de encontro à serra, né, ao terreno. Que é um erro que é difícil de entender por que aconteceu. Mas aí entendeu errado? Foi isso, então? Cara, ou não dá para saber? É difícil de entender o porquê que ele fez aquilo, mas aí a gente tem que levar em consideração fadiga, né, a vontade de chegar, pouco repouso, talvez... Numa análise criteriosa, você analisa 59 mil fatores para chegar à conclusão. Resumo, uma tragédia horrorosa com uma causa muito banal, que acontece não é no aeroporto dos Cafundós da Serra, né? Guarulhos. Exato. Você fala, pô, se nunca pousou em Guarulhos, vou ver, eu não tenho esses dados, mas provavelmente cada tripulante dos dois que estavam na cabine devia ter pelo menos 50 operações em Guarulhos, ou 500 operações em Guarulhos. Entendeu? E aí ele não pode... Não, porque a torre, você falou que ela falou certo. Sim, a instrução é a curva direita, né? A curva direita. A remeta suba para altitude tal, que eu não lembro mais, inicie curva direita e entra no procedimento padrão de arremetida. Entendi. Falou, siga a receita do bolo. O cara falou, beleza. Pegou a receita do omelete, aplicou. E esse tem caixa preta, foi recuperada e tudo, né? Ele não tinha o CV, eu acho que ele não tinha o CVR, que é o Cockpit Voice Recorder. O que tem é a gravação do solo com o piloto. Entendi. Posso estar enganado, mas eu nunca vi o CVR. O que eu lembro é que eu trabalhava numa empresa que fazia comercialização do Learjet. Não se esqueça de compartilhar, inscrever-se e dar o like no nosso vídeo. E acione as notificações também. Né, que era um modelo, Lima Serra Delta, era um Learjet 25, que era avião envolvido no acidente. E como eu trabalhava com uma pessoa, por sinal vou almoçar com ele domingo, mas eu trabalhava com uma pessoa que vendia os Learjets no Brasil, ele teve acesso a toda a investigação e ficou comprovado que a desaceleração do jato no impacto foi de 62 gravidades. Nossa Senhora! Só para você ter uma ideia, as poltronas que mais resistem à desaceleração são 16 gravidades. Que é isso? Então foi 4 vezes mais do que o limite máximo que uma estrutura pode aguentar. O corpo humano já fica mais de 10 G, já é horroroso. Foi 62. Então, o estado da destruição foi devastador. Mas por quê? Estava tão rápido assim? Estava rápido e bateu no terreno. Um paredão, assim. Não é um paredão, mas, assim... Por exemplo, teve um Boeing da Transbrasil que caiu em 1980 em Florianópolis.
Mas ele entrou voando numa montanha, mas ele primeiro começa a perder energia quando a asa começa a bater em árvores. Então você começa a ter uma dissipação, uma troca de energia, né? Tá. Aí ele realmente, aí quando pega na árvore ele perde o eixo, aí ele começa a fragmentar. Mas aí não é tantos dias assim, né? Não é tantos dias assim, porque você vai perdendo energia nesses impactos sucessivos, e nesse acidente da Transbrasil, no final tinha 58 a bordo, morreram 55 e escaparam 3 com vida. Caramba! Mas é um avião que entrou voando numa montanha. Né? Mas como ele foi fragmentando, a energia foi sendo dissipada e deu alguma chance de sobrevivência. Imediatamente após o acidente, devia ter pelo menos umas 15 pessoas vivas, em diferentes estados, né, de gravidade, mas estavam vivas. Tá. Isso as testemunhas da época comprovam. Mas, por exemplo, aquele acidente da VASP, na Serra de Pacatuba, no Ceará, que outro Boeing 727 entrou voando numa montanha, ele pegou uma montanha praticamente de frente. De frente. Aí, assim, o maior pedaço humano encontrado no VASP foi metade de um torso. Caramba. Isso aqui. Entendi. Porque assim, é uma destruição explosiva. Os Mamonas foi uma coisa muito parecida. Que loucura. Né? Então, infelizmente foi isso. Mas fugimos da pergunta aí, né? Não, mas é isso mesmo, o pessoal quer saber aí qual que é a sua experiência com as... Uma pena. Isso é uma tragédia muito, muito chata. Estou perguntando se você acha que a Embraer ela tem capacidade de competir com a Airbus e Boeing? Claro que tem. Tecnologicamente tem. A questão é uma competição agora comercial. A Embraer sempre fez grandes aviões, muitos deles líderes nos seus segmentos. A Embraer é a terceira maior fabricante. É uma decisão estratégica da Embraer encarar de frente Boeing e Airbus e fazer um produto que seja um concorrente direto. Até hoje, a Embraer fez aviões que eram menores do que os Airbus e os Boeing. Então não havia uma competição direta. Em alguns casos, uma competição, quase uma sobreposição, mas muito pouco no maior avião da Airbus, no maior avião da Embraer contra os menores da Boeing e da Airbus. Tá. Mas assim, comenta-se assim, a boca pequena que a Embraer talvez lance um avião para 150, 170 lugares, que seria aí um avião que faria competição direta com aeronaves da classe do Boeing 737 ou A319 ou A320. Mas, de concreto, não há nada. Entendi. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.